Boa noite, tudo bom, gente? Mais um Mãos Dadas. Hoje falando de um assunto bem delicado, eu diria. Mas antes eu vou para o pessoal chegar, né? Chegando aí na live. Boa noite, Nathalie, Luca, Xavier. Antes disso eu vou dar alguns recados, como sempre eu faço. Deus Samba na Cast, agora na Benedito Calixto, lá na Como Assim, né? Na Galeria Como Assim. Assistam, nos sigam Nossa, hoje tá ruim. Nos sigam no YouTube, se inscrevam lá que tem uma entrevista muito bacana com o MC Max. Vocês vão adorar. Fica lá inscrito, tá bom? Fica lá rodando. Foi a estreia terça-feira, ontem, tá bom? Assistam lá, se inscrevam, nos prestigiem para a gente continuar fomentando mais pessoas e dando a voz para muitas outras pessoas aí no nosso canal, tá bom? E hoje, como eu disse, eu vou falar sobre um assunto que é delicado, super delicado, mas que tem que ser falado nas mídias, tem falado bastante. A gente vai falar, vou chamar aqui a Júlia, que vem falar comigo aqui sobre pobreza menstrual. Vou chamar, ela já tá por aqui, tá bom, gente? Só um minutinho. Comigo aqui para explicar bastante sobre esse assunto. Tem algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram para nós. Oi, Júlia, Boa noite. tudo bom? Bom, Boa noite, minha querida, tudo jóia? tudo ótimo e com você? Também, Gratidão tudo ótimo. pelo espaço. Imagina, a gente tem que estar discutindo sobre isso, porque já tem ano passado, começaram a falar bastante sobre isso. Sim. Inclusive o nosso governador aí, o Dória, eu não tenho, ele lançou um programa Dignidade Íntima recente, né? Não sei se você deve estar sabendo, você acompanha, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você começou a fazer esse projeto, né? E contar um pouco para nós todos aqui que temos curiosidade de saber, que eu falei que é um assunto super delicado, mas que tem que ser tratado. Perfeito, ótimo. Bom, então tá, vou começar a contar. Bom, eu sou a Júlia, prazer a quem não me conhece. Sou a fundadora, né, da página Pobreza.menstrual aqui do Instagram, que é dedicada somente, né, a falar sobre esse assunto, a disseminar informações sobre isso. A página, né, começou inicialmente em 2020, né, foi quando eu desenvolvi uma pesquisa. Eu sou bacharela hoje, né, em administração pública pela FGV. E aí, nesse ano em que me formei, eu desenvolvi uma pesquisa ali sobre essa temática, né? Porque era uma temática que eu já tinha entrado em contato algumas vezes, né? Um pouco mais com o pessoal de fora, né? Do que, enfim, no Brasil. No Brasil a gente fala muito pouco, apesar de existirem vários projetos que atuam há muitos anos já aqui no Brasil. O tema em si não era tão conhecido. E aí, por não ser tão conhecido, né, que eu decidi realmente ir buscar a literatura, né, o que as pessoas falavam sobre isso, né, o que a gente já tinha de pesquisa, o que era comprovado, né, e de por que isso é um problema, porque acho que muito do início da minha pesquisa também, mesmo quando eu falava com professores, era de apresentar de, nossa, mas isso é um problema mesmo, né, salário de menstruação, será que é um problema público? Não sei se vale muito a pena. Então, muito da ideia também era buscar esse embasamento, né, para conseguir falar, não, é um problema, sabe? Olha tudo isso, olha as implicações, né? Olha o que acontece. E aí desenvolver essa pesquisa, apresentei para a banca e tudo mais. Só que não queria também que ficasse só, né, na academia, só ali, fazer uma pesquisa só por fazer e ir embora, né? Porque acho que quando a gente faz conhecimento, né, tem que ser sempre público. E aí, então, eu decidi, né, com um amigo que é designer, fazer essa página, enfim, ele me ajuda a fazer a arte da página, né, e desenvolver, né, e aí poder divulgar, né, na verdade, os dados da pesquisa e tudo mais. E aí a gente iniciou, na verdade,
nesse início de ano, né? E teve um bom crescimento da página também por conta do próprio crescimento, né, da temática. E estamos aí. É, Até dia 28 de maio, né, é comemorado a dignidade menstrual, que eu vi aqui no... Eu pesquisei também, tá? Que apesar de que não, não, ótimo. dia 28 de maio, a Unicef, eu tenho alguns dados da Unicef, inclusive, que no Brasil são 713 meninas vivem sem acesso ao banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso de cuidados menstruais na escola. Pois é. Né? E que isso leva as crianças as meninas não render o que deveria, faltar na escola e etc. Eu não sei, assim, a gente tem falado bastante disso faz tipo um ano e pouco, mas isso é uma realidade, né, da nossa Brasil. E até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, é um problema de política pública, né? Tem que ter. E que não tinha. Agora começou a ter, eu não sei. Eu vi esse do Dória, não sei se na prefeitura eu não vi, parece que até tem. Inclusive, uma outra ONG que passou aqui, o Mais Amor, falou sobre que a prefeitura cedia absorventes, mas, assim, é muito pouco do que precisa, né? Não sei, você que está mais próximo disso, você pode falar sobre isso, das políticas públicas, quais são, se tem. Você divulga, eu vi lá, tem na sua página os locais, né, tipo, que fazem esse programa. Exato. Olha, em relação às políticas públicas, né, já existiam muitos projetos de leis antes, né, antes desse ano, na verdade. O projeto de lei que foi aprovado em primeiro lugar foi o do Leonel Brizola, vereador, lá do Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro município, né, foi o primeiro lugar em que, de fato, teve uma política pública que endereçava a pobreza menstrual enquanto, enfim, um problema. E aí a política era justamente de distribuição de absorventes e tudo mais nas escolas municipais do Rio. E depois também foi adicionado na cesta básica, né, o absorvente na cidade do Rio de Janeiro. Depois disso, né, teve uma grande pausa, assim, e depois vários projetos aconteceram ao mesmo tempo, né? Quando o tema, ele meio que, né, ficou, assim, muito conhecido, muitos projetos, né, foram na Câmara, né, na instância federal, já existiam projetos, então tinha o da Marília Reis, né, que é pelo PT. Ela tinha feito já um projeto, e aí também teve o da Tabata Amaral, que também estava pensado a ele. Então tiveram vários projetos, né? E hoje, assim, eu acho que na maior parte dos estados tem alguma política pública em relação a isso. Sei que aqui na cidade de São Paulo tem o programa do Dória, né, que é um programa estadual, mas que também Uhum. as diretorias, né, regionais de ensino, enfim, numa instância mais municipal, também tem se movido assim em relação a conseguir ofertar isso, a realmente organizar os serviços, né? Porque não necessariamente precisa de uma lei, às vezes só essas instâncias administrativas internas elas conseguem meio que dar conta, assim. E é o que tem sido feito, assim, os supervisores de ensino, né, os profissionais da educação também se mobilizaram em relação a isso, né? Como, enfim, acabaram sempre se mobilizando, né, em primeira mão. Porque eles estão mais em contato ali, né, vamos dizer, o problema, né? Exato. Os educadores e tudo mais. Só que, e assim, o que eu sinto, né, ali na ponta é que sempre fazem alguma coisa ou lançam alguma coisa perto de eleição, Hum, né? Assim, sei lá. E aí, de repente, eles fomentam, mas aquilo morre, não dá continuidade, não tem visibilidade. Muitos, acho que eu fui candidata o ano passado a vereadora numa bancada coletiva. hum. E a gente verificou, sei lá, eu acho que não tem muita visibilidade o que a prefeitura pode oferecer. Para você achar, sei lá, alguma coisa, até mesmo para algumas outras segmentos, não tem, você não tem, tipo, você entra lá no site da prefeitura, não tem. Eu lido com comunicação, eu sou formada nisso. Aí você fala assim, cadê? Cadê a informação para aquela pessoa mais carente?
ela tem que ir atrás, aí eu não sei como fazer. Como é que essa pessoa carente, que precisa, vai fazer? Exato, exato. Eu acho que sempre tem, né? Todas as pautas acabam sendo sujeitas, de fato, a essa manipulação mesmo, né? Muita gente se aproveitando para crescer em cima da pauta e tudo mais. Mas eu acho que, assim, é um problema constante da política pública, né? De fazer a lei, e ainda mais quando tem um amplo apoio popular, né? Que você realmente fica bem visto pela população, mas depois tem um acompanhamento mesmo dessa política. Acho que é muito importante a gente pensar também nisso, assim, a longo prazo, o que pode ser feito, como a gente consegue melhorar. Pensar também que a pobreza menstrual, além de ser um problema de falta de absorvente, né, é muito maior que isso. A gente tem um problema de saneamento que é muito sério no Brasil, né? A gente até agora não universalizou o saneamento. Quer dizer, tem pessoas no Brasil que não têm acesso à água tratada, a esgotamento, enfim. Uhum, E isso é um problema muito sério. Então, né, não é só o absorvente, mas também como é que a gente vai pensar isso a longo prazo, né? E aí, uma outra questão que entra também, por exemplo, é o próprio meio ambiente, né? Que acaba não tendo como tirar da pauta também, né? A gente está passando por uma crise ambiental muito séria, assim, né? Que realmente compromete até o futuro da humanidade, né? E também pensar em política a longo prazo também é incluir isso, né? Porque além dos custos, tem um custo ambiental envolvido, né? Então, por exemplo, universalizar o saneamento também é uma forma de, né, de melhorar esse acesso, de melhorar a pobreza menstrual e de reduzir os impactos ambientais, né? Então, acho que é bem o que você pontuou, assim, não pode ser só uma pauta de eleição, tem que ser uma pauta, né, duradoura, assim, como é que a gente vai pensar nessa sustentabilidade, né, a longo prazo, de fato, é muito importante. uhum. E você tem mapeado algumas regiões aqui de São Paulo? Você mapeou alguma coisa? Você tem esses dados? Mas Tipo, sei lá. não. Durante a minha pesquisa, eu acabei fazendo só realmente. Quer dizer, na verdade, tem duas formas de fazer isso. Em relação, assim, por exemplo, quando as pessoas sofrem de pobreza menstrual, quais são as áreas mais atingidas? Não. Porque aí também exigiria, né, parte de recursos que eu não teria, assim. E por ser um próprio tema delicado, assim, difícil de tratar, né? Sair realmente perguntando, fazendo essa amostra, né, mais complicada. Mas durante minha pesquisa, né, eu entrevistei alguns psicólogos, né, da rede municipal, né? De basicamente que é a atenção psicossocial, né, que é o NAPA dentro das escolas. Então, eles têm um núcleo, né, nas escolas municipais específicos para cuidar de casos mais sérios, né, de quem acompanha a UBS, né, quem geralmente recebe, por exemplo, Bolsa Família e tudo mais, essas famílias são acompanhadas a longo prazo. E, e aí, assim, aí, enfim, eu falei, né, com esse profissional e aí conversei sobre essa temática e tudo mais. Mas realmente, assim, um número específico não tem como dar, assim, né? Mesmo os números que aparecem hoje, né, eles são estimativas, porque de fato é um tema muito espinhoso para se chegar, né? E aí, Sim, a única coisa que de fato eu consegui mapear foram os projetos, né? Nas regiões dos projetos, enfim, onde é que eles estão, que é a lista que tem no meu Instagram, de projetos que existem, né? Que o pessoal já faz há um tempo essa distribuição de absorventes. Mas assim, do número de pessoas atingidas, não. é. Porque como esse da Unicef, que esse é recente, agora de maio, né, de 2021, acho que esse é um dado mais recente. 713 meninas vivem sem acesso ao banheiro, imagina. É aquilo que você falou, a gente não tem saneamento básico. Como é que a pessoa, às vezes, vive numa comunidade, 4, 5, 6, 8, 7 pessoas numa casa e não tem acesso, não tem banheiro, e também 4 milhões não têm acesso de cuidados menstruais nas escolas. Essa questão das escolas, eu acho que é onde a gente consegue pontuar mais, né? Sei lá, né? Agora com a pandemia não teve escola, né? As pessoas, imagina, Não. carentes, além desse problema, tiveram a questão que eram aulas online. Como é que o ensino público teve aulas online? Fala para mim. Total. Teve, né? Exato. Então, as áreas mais carentes continuam carentes, não têm acesso. O governo Dória fez isso, investir, ele falou dignidade íntima, investir 30 milhões destinado à rede pública de ensino estadual. Mas aí só se limita ali. E foi agora porque ele quer ser eleito, né? Vamos dizer assim. Foi É. agora para ser para a presidência. Mas quem entra tem que, eu acho, tem que ser o que é bom tem que permanecer, continuar o programa.
o ruim das políticas, né, públicas é que entra um, quer mudar, quer pôr o nome dele, ou quer fazer não sei o quê, muda o nome. Eu acho que essas coisas têm que continuar. Com Não certeza. importa se foi do PT, PSB, sei lá, Rede, qualquer um, não importa. Eu acho que tem que manter. Total. Agora, até tem uma pergunta de uma colega minha, que existe algum projeto de usar coletor menstrual que não seja descartável? E você sabe disso? Se tem algum? Eu já vi alguma coisa na internet, mas não sei se isso rola, porque como é que a pessoa vai lavar, né? Sei lá, é reutilizável. Se ela já não tem banheiro, como é que vai ser? Exato, exato. Acho que esse, especificamente não vi nenhum projeto que tivesse coletores. Eu já vi uma tentativa de um projeto, mas ela não foi aceita, mas faz muitos anos. Mas assim, eu acho que o coletor ele tem um grande desafio, né? Porque ele é intravaginal, né? Então, né, ele tem que ser colocado ali. E aí, se a pessoa não tem a água, né, não tem como realmente, né, lavar as mãos para fazer esse processo e mesmo limpar depois, né? E aí vira uma questão de risco mesmo, né? A pessoa realmente fica sujeita a muitas infecções, né? Ao longo desses tempos eu venho entrar em contato com muitas médicas, né, ginecologistas, e esse era o principal desafio, assim, de como é que a pessoa vai conseguir higienizar, né, esse produto, né, para utilizar ele. E aí, se ela não higieniza, e o risco maior, o que acontece, né, com quem sofre, né, da pobreza menstrual, tem o tanto não ter, quanto ter em pouca quantidade, né, e usar por muito tempo. Então, o risco é essa pessoa não fazer a troca desse coletor menstrual, porque ela não vai ter como lavar, então ela vai deixar ali, né, pelos 4, 5 dias. E aí aquilo vira uma questão seríssima de saúde, né? Porque você tem que trocar, tem que ter a troca, né? Inclusive incorrendo no risco de ter choque térmico, coisas, né, desse tipo. Então é um risco muito forte, assim. Então, por mais que acho que o coletor seja uma opção muito boa, né? É muito complicado para quem não tem esse acesso, porque não é efetivo de fato. Você sabe me dizer em porcentagem, porque a gente fala de 4 milhões de meninas que não têm acesso, mas você tem uma ideia de porcentagem disso no nosso? Porque pode ser também, vamos dizer, que esses dados, né, a gente nem tem a noção, que a gente só tem, porque nós não temos um IBGE, Uhum. porque também não foi feito esse ano, que o nosso querido, aquela coisa lá que eu nem quero falar o nome, Né? ele vetou. Então, é complicado, porque já não se tem essa pesquisa sobre quantas pessoas, aonde estão, como é que a gente vai ter esses dados, né, para as pessoas. Aí tem que ser mesmo as comunidades, as ONGs, que eu vejo bastante ONG trabalhando sobre o assunto. Exato. E o que tem assim de projeto efetivo que você acha interessante, que você possa falar, então, olha, tem um bacana que você viu e de repente é interessante. Legal. Você viu algum? Só, só um parênteses sobre essa questão dos números, né? Enfim, eu acho que, exato, não teve IBGE e a população está empobrecendo cada vez mais, então mesmo qualquer tipo de noção que a gente tinha hoje está 1000 vezes pior, né, do que estava antes. A gente vê tantas pessoas só andar pelas ruas de fato, né? Enfim, as imagens que saíram há tanto pouco tempo atrás de gente procurando comida no lixo, né? Então, mesmo se tivesse qualquer tipo de estatística, ela estaria muito menor agora, né, no estado que o Brasil se encontra, assim, em relação à pobreza mesmo. Muito triste. Agora, em relação aos projetos, eu acho que o do Dória é muito interessante, né, de dignidade menstrual, né, projetos de políticas públicas. Eu acho que, assim, independente de qualquer um deles, também o da Marília Reis, né, depois também da Tabata Amaral, que foi a instância federal, são muito interessantes. Eu acho que é preciso, mas, assim, ainda passíveis de melhorias, assim, por exemplo, pensar em população trans, né, que não são só as meninas cis que usam, mas meninos trans também podem usar, e como é que isso vai ser acessível para essas pessoas nas escolas. É muito importante. É, é isso. E nenhum projeto assim englobou isso até então, né? E deixar na área cinzenta é basicamente deixar essas pessoas de fora, né? Não falar sobre isso. Acho que é um ponto importante. Coloca sempre, esse é um outro, isso que até eles sempre colocam, acho que a deputada do PSOL, agora não vou lembrar o nome de quem,
mas também fez um para questões, cuidados ginecológicos, e que tem que incluir a população trans. Exato. E que também é uma dificuldade que encontram de quantitar essa população, porque não tem como, né? É outra situação complicada, mas que a gente precisa, que você acabou, era isso que eu ia te falar, e a questão da população trans, né? Exato. Precisa ser abraçada, né? Total. E, e, a, e a gente não tem não consegue, isso é bem interessante. Se já existe alguns programas, tem que melhorar, né? As pessoas que estão aí tem que. E nós, eu falo para as pessoas, não é só quem está lá, nós também podemos, como cidadão, podemos entrar com um projeto. É que as pessoas não se interessam, mas que nós podemos tentar melhorar um pouco. Se já existe um projeto, pega aquele projeto e dá uma melhorada, sei lá, Com certeza. para ajudar. Não é? Porque se a gente depender deles, a gente está frito, que a gente tem que fazer a nossa parte também. Exato, exato. Eu achei várias maneiras, né? De qualquer forma, a mesma pauta da pobreza menstrual, né? Ela cresceu muito se devendo à atenção popular, assim, a quem já estava lutando pela causa, né? Então, também é uma vitória nossa, assim, sabe? De ter realmente essas leis lá, enfim, né? De ter realmente esse barulho, né? Porque ele realmente, assim, muitos projetos lutam há bastante tempo, né? Por esse espaço, por essa visibilidade. Porque mesmo falar sobre pobreza menstrual, né, tem a questão das escolas, mas também tem uma população que sofre muito e é muito apagada, que é a população em situação de rua, né? Então, muitos projetos, por exemplo, o Tô de Chico começa, né, com a população em situação de rua, que é uma população completamente invisibilizada, assim, as políticas públicas não olham para essa população, olham um pouco, né, e mesmo projetos que já tiveram no passado, mesmo aqui na cidade de São Paulo teve um projeto lindíssimo que chamava de Braços Abertos, que é do Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. O pai do Supla, esqueci o nome dele. O, Ah, o Suplicy. o Suplicy, exato, era um projeto dele, um programa dele, que foi acabado, né, no governo Prefeitura João Dória. Quando ele veio, né, ele fechou esse programa. É por isso que eu falo, para quê, gente? Por que faz isso? Exato. Mas assim, e é uma população muito invisibilizada e grande parte do público, né, também é a população em situação de rua, né? Então a gente não pode só pensar nas escolas, né, e esquecer que parte dessa população não está nas escolas. E tem outras necessidades, por exemplo, não tem acesso a banheiro, né, a um espaço público, não consegue usar, por exemplo, absorvente externo com abas, tem que ser o interno, porque as pessoas muitas vezes não têm calcinha para usar. Então, assim, né, é preciso também abrir o olhar, né, entender a pobreza menstrual na magnitude e na complexidade que ela tem, porque é complexo, né? E Você me falou isso, realmente essa questão não fica só nas escolas, é muito mais abrangente, né? Você me falou uma coisa que você, pô, não usa calcinha, realmente, e aí vai ser o absorvente interno. É complicado, eu diria que é bem complicado. Aí, pelo que eu sei, eu não eu posso estar falando besteira, mas os programas não é só absorvente, né? É aqueles absorvente comum, não tem interno. Você sabe de algum eu acho que no programa que momento tenha? tem sido. Porque, como os focos têm sido as escolas, né? Eu acho que o Estado Uhum. talvez opte mais pelos externos, né? Porque os internos para as pessoas muito jovens talvez não caia bem, né? Não que não possa ser usado, mas enfim, tem um outro cuidado, né? Sim. Uma outra forma de colocar e tudo mais. E aí acaba gerando um afastamento, né? Mas então, e aí esse é o ponto, assim, pensar nas próprias outras formas de absorvente, né, e como a gente consegue costurar uma política pública, né, dessa forma é super importante, porque é isso, assim, pensar em cada população é pensar em como elas vão conseguir acessar da melhor forma, né, enfim, esse produto, né, conseguir também lidar da melhor forma com o ciclo delas. Peraí, deixa eu ver que alguém falou um talinho. Atualmente, o externo é a única coisa que está em vigor nas licitações que andei lendo. Ah,
Porque eu andei pesquisando, dando uma olhada, e pelo que eu vi era só os externos mesmo. É. Porque quando você coloca a fala do interno, né, do absorvente interno, já entra outras coisas além do absorvente, vamos dizer, sei lá, da questão da idade, não sei, do que a Uhum. menina menstrua. Você falou além dos psicólogos, você falou com alguém, médico, ginecologista da área ali da UBS, alguma coisa? Você Eu teve falei com esse contato? psicólogo, né, durante a minha pesquisa. E aí eu acabei focando mais nas escolas, né? Então eu fiz grupos focais com os estudantes e também com uma professora de Uhum. ciências, porque aí eu meio que dividi em três pontos, né? Entender a parte, como foi na pandemia, né? Pesquisa em pandemia ainda é super complicada, não dava para ir a campo, ainda mais porque foi bem no início, né, da pandemia, então aí não tinha como sair mesmo. Então, assim, a primeira parte foi pegar os dados mesmos do Brasil, socioeconômicos, né? Para falar que nós temos pessoas que não têm, né, por exemplo, acesso à alimentação, né? A gente não tem uma linha da pobreza oficial no Brasil, né? Então a gente se baseia nas linhas que são construídas externamente. E a gente tem uma parte da população aí que vive, né, abaixo dessa linha da pobreza. Então, primeiro é entender isso. Bom, nós temos uma população que não tem acesso, por exemplo, à alimentação. E aí, entre, né, absorvente, alimentação, claro que as mães de família, né? Porque a gente sabe que quem chefia as famílias são mulheres, elas vão escolher a alimentação. Depois, realmente falar, né, com os profissionais da educação para entender se esse problema existia e aí depois entender também como esse tema era dado em sala de aula e tudo mais, né? É, mas enfim, com o pessoal da OBS eu acabei não falando, entrei em contato depois, assim, com as lives que eu tenho feito, enfim, com outros encontros que eu tenho participado. Aí eu tenho entrado mais em contato com o pessoal da saúde mesmo. E aí, e você vai ter esses dados mais compilados sobre a saúde, isso você já tem ou vai ter isso mais para frente? Olha, em relação aos dados, mais pra frente, assim, agora realmente não. Acho que, né, a publicação da Unicef que saiu, ela é super rica, super interessante, né? Tem outras pessoas, eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que estão fazendo pesquisas sobre o assunto. Então, eu acho que tem muito terreno aí pela frente, né? Eu finalizei minha graduação agora e até então não entrei numa pós, então só vou trabalhando de fato com pesquisas, né? Com a pesquisa que eu já realizei e com as pesquisas que estão aí, né? Muita gente tem contribuído com o assunto. É, mas quem sabe, né? Se Porque eu acho pode que sair mais uma. Acho que agora, por exemplo, eu fui dar uma palestra num grupo, numa liga da Santa Casa. E aí uma das médicas ginecologistas, né, tava falando com as alunas, né, os alunos ali, quem quisesse fazer uma pesquisa. Então eu acho que assim, né, dá pra gente ter, eu acho que o tema tá ficando muito rico, né, muitas pessoas de muitas áreas diferentes, medicina, administração pública, jornalismo, sabe, conseguem ver realmente o tema, né, e a gente consegue ter um olhar muito mais abrangente, porque de fato é um problema que dá pra ser atacado assim por muitos lados diferentes. a Tá falou aqui até a questão do tabu da virgindade, né? Que é o absorvente interno, Uhum. cai no tabu. Que aqui no Brasil a gente tem além do tabu da virgindade, tem o tabu da própria pessoa, da família que cria aquilo, né? Então é complicado você, a mãe, o pai que eu digo, né? É um assunto delicado e eu acho que o seu trabalho é fantástico. Eu acho que você tem que continuar fazendo isso, né? Se pegando nisso e abranger cada vez mais, porque eu acho que esse problema ele é bem amplo, mais amplo do que a gente possa imaginar, Com né? certeza. Que as pessoas acham que é pouco, que ai, não é nada, não, mas acaba, como você falou, traz consequências não só na escola, sei lá, para arrumar emprego, Com enfim, certeza. Saúde essa questão, mental, muitos pontos. a questão LGBT, né, que é as pessoas trans, algo que vai abrangendo cada vez mais. É sempre a classe menos privilegiada, né, que a gente encontra e a gente tem que dar voz para essas pessoas para que elas consigam acesso, né.
E você faz isso muito bem, colocou lá, eu acho que eu não tinha visto ainda, como você especificou lá, os locais, onde tem, eu achei bem bacana. Sim, sim, acho que tudo isso exatamente para juntar mesmo, né? Tantas pessoas procurando realmente, né, onde contribuir, onde doar, ou mesmo onde conseguir. E aí, enfim, para tentar juntar, né, tudo na página, para até facilitar a informação mesmo, né, que tá tão difusa assim. Foi essa nossa intenção assim, né, de conseguir contribuir ainda mais para quem tá precisando ou para quem quer doar também, né, e poder até contribuir na sua própria região. E você sabe se tem algum projeto aqui em São Paulo, mas assim, de ONGs específicas, ou você só especificou alguma coisa do governo para esses projetos via governo, ou você tem alguma coisa de ONGs que fazem esse projeto? Tem, tem. Na planilha tem várias, de cabeça eu não vou conseguir falar, mas tem várias. Aqui em São Paulo tem muitas, muitas mesmo. Acho que a maior falta de ONGs mesmo era pelo Norte e Nordeste, né? Que foi onde eu encontrei. Nordeste eu até encontrei algumas, assim, Norte foi um pouco menos, Centro-Oeste também um pouco. Mas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos, assim, muitos, muitos projetos mesmo. Em várias regiões, então. No TCC. Tá ali, tá falando que contribuiu até para a base do meu TCC, Ai, que ou legal. o seu, os seus dados. Isso é Ai, que bom, né? Quando você bom. contribui, eu acho muito bacana, porque tem que estar, como você falou, tem que estar para as pessoas verem, né? Isso é bacana para que tenha acesso e cada vez mais, se depender da Deus Samba, a gente também vai divulgar para que as pessoas saibam, né? Tá na sua página no Pobreza Menstrual, na sua também, Isso, né? exato, exato. Tá a minha pessoal ela é fechada, né? Mas a do Pobreza Menstrual ela é aberta, né? A da página mesmo do projeto. E aí tá ali na bio, no Linktree, tem tanto o link da minha pesquisa, né? Que eu deixei ali aberto para quem quisesse ler, enfim. Quanto da planilha com todos os projetos ali, com o link também do Instagram deles, ou enfim, de como contatar o pessoal. E aí é só dar uma olhada lá que tá tudo super aberto para quem precisar, enfim, ver e quiser ver, né? Eu falo porque assim as pessoas quando às vezes não conseguem ver a live, mas depois vai lá no nosso Instagram, vai ver o bate-papo e vai ver o seu arroba lá do Instagram, que eu coloquei esse no Legal. meu. Acho que a Deus Samba usou o seu, pessoal, mas eu coloquei na minha o seu. Aí eu vou quando eu terminar a live, vai ficar os dois, o seu e Beleza. o da porque as Perfeito, pessoas têm perfeito. que as pessoas têm que ter acesso, têm que saber onde falar. Às vezes tem alguma dúvida, manda uma mensagem para você, sei lá, se eu puder É, ajudar, a gente, não, eu né? dei uma lida, assim, às vezes eu não consigo ler todas nem acompanhar na mesma semana, mas eu vou lendo tudo e respondendo aos poucos. Tem futuro você, Julia. Já começou bem com esse projeto nas suas redes. Eu acho que se tivesse mais Julias, né, para fazer isso que eu falo, com mãos dadas, é isso. É trazer pessoas que a gente acha relevante para que as outras pessoas conheçam e a gente fica nessa corrente, né? Eu acho bacana isso, a gente comentar isso nas redes, trazer pessoas que com projetos bacana, com outras novidades que a gente acha interessante. É isso, a gente faz como é que fala? A coisa rodar. Obrigada, adorei nosso papo. Também acho, assim, quanto mais pessoas vão, né? Eu acho que tem que sempre ser em conjunto, né? Nada nunca. No individual, a gente nunca conquista nada no individual, sempre tudo no coletivo, né? Então, fico muito feliz, Uhum. assim, sempre, enfim, pelos convites, pelos espaços. E me fala uma coisa, como está a sua hoje, o seu dia a dia em relação, você tem mais algum projeto que você vai fazer
para isso ou algum outro que seja, sei lá, você tem na sua cabeça, agora eu quero falar um pouco mais, não sei, de outro assunto. Você vai levantar alguma pesquisa, alguma bandeira, para a gente saber, de repente você tem alguma coisa aí que você está achando, está pesquisando. Claro. Então, pelo momento ainda não. Na verdade, estou numa rotina bem puxada de trabalho, que é outro trabalho que eu tenho nada, enfim, relacionado à pesquisa. E aí eu tô com meu amigo ainda, a gente está discutindo um pouquinho o futuro da página, a gente quer fazer outras coisas, expandir talvez, ter um site, talvez com as leis, enfim, algo do gênero, mas a gente ainda não sabe, estamos discutindo juntos. Mas por enquanto é isso, assim, né? Só pensando aí, alguns planos, mas nada muito concreto ainda. Eu falo que assim, e você acha que a sua página teve bastante seguidores? Qual o público desses seguidores? Eram pessoas interessadas em saber aonde achar essas pessoas carentes, ou foram pessoas como aqui a Tá falou, que achou, pegou os dados para fazer o TCC? Foram mais essas pessoas ou foram pessoas também que procuram saber sobre o assunto? Então, nossa, foi bem louco, assim, porque a gente começou no início desse ano e aí tinham, tipo, uns 90 seguidores, assim. Só um pessoal, geralmente amigos, né, colegas que a gente pede pra seguir e tudo mais, apoiando. E aí, quando teve aquele boom do tema, né, acho que foi até no Fantástico. Na verdade, no dia do Fantástico, o Fantástico soltou a reportagem, nossa, deu um boom a página, tipo, aumentou pra 1.000 e tantos seguidores. E agora a gente já tá com 3 mil, né? 3 mil e pouquinho. Então cresceu muito, assim, ao longo de um ano. E ainda mais, assim, pensar numa página que fala só sobre pobreza menstrual, né? Só sobre esse tema. Que é um tema tabu, né? Que as pessoas não vão seguir a troco de nada, né? Então eu sei que quem segue lá realmente é interessado no assunto, né? Quer saber mais. E aí, inicialmente, vinham pessoas que queriam fazer doações pra gente, inclusive. Eu falei, olha, a gente não, né, a gente não faz as doações, a gente só apoia os projetos, tem aqui só a informação, né? Não aceito nenhum dinheiro, nem nada assim. E aí eu encaminhava para os projetos que faziam, né, que aceitavam. E aí depois começou a aparecer muitas pessoas que queriam fazer pesquisa sobre, aí me perguntavam de fonte, pediam, né, como eu divulguei a minha pesquisa, algumas pessoas pediam um pouco a literatura que eu tinha usado também. Então apareceu um pouco de tudo, assim. Aí depois expandiu de geral, assim. Então hoje a gente tem estudantes de medicina, enfermagem, psicologia, políticos. Enfim, todo mundo que está minimamente interessado, a maior parte são mulheres, assim, eu diria 98% da página talvez seja o público que é o que acaba atingindo um pouco mais, talvez pessoas, enfim, mais envolvidas com a causa, mas não, enfim. Uhum. Mas aí tem sido isso, assim, cresceu demais a página nesses últimos tempos, muitas pessoas se conectando, tem sido muito, muito legal. Vai ser legal porque você falou de pessoas que têm já algum projeto, aí o que a gente vai fazer? Eu, particularmente, da Deus Samba, vou mandar a nossa entrevista para essas pessoas que têm um projeto, para você divulgar na sua página, porque eu acho Uhum. interessante que eles fazem esse trabalho do, da, da pobreza menstrual. Eu acho muito legal. Ai, ótimo. Então, aí eu vou mandar para algumas pessoas que já passaram aqui, que têm essas ONGs e que de repente pode estar na sua página também. Você divulga, né, eles, acrescenta aí e a gente também ajuda eles lá. Perfeito, Que total, eles, total. né, é isso que a gente faz. Bom, eu queria, para a gente encerrar, porque eu acho que o papo é bem interessante, mas se as pessoas quiserem saber um pouco mais ainda, vai lá na página da Júlia, que na pobreza menstrual, né? E que vai estar aqui no final. E fale, dê o seu recadinho que você quiser para a gente encerrar. E agradecer a todo mundo que veio, a Thalin, não sei se você conhece, deve conhecer a Thalin Off, não sei, Gestão Políticas Públicas. Muito obrigada por vocês terem vindo. Ai, maravilhosa, grande beijo. Eu não sei se já conversei com ela especificamente, mas já achei incrível, já quero saber sobre a pesquisa dela, parece super bacana. Ainda mais que a gente estuda, né, no mesmo campo, né, de
de estudos, né? Gestão de políticas públicas, super legal. Mas, bom, acho que, primeiro, obrigada pelo espaço. Para mim é sempre uma honra estar em todos os espaços conseguindo falar sobre esse assunto, né? Me sinto muito, muito honrada de ser convidada, fico muito feliz com os convites sempre. Espero ter conseguido contribuir aí, enfim, com um pouquinho aí com todo mundo para conseguir saber mais sobre o assunto. Acho que a gente tem que continuar apoiando essa causa, enfim, se informando mais para que isso realmente fique, né, uma política duradoura. Quem quiser contribuir aí, eu acho que tem espaço, né? Muitas pesquisas ainda vão ser desenvolvidas. Tem muitas ONGs aí, né? Quem quiser conhecer mais sobre a página, mais sobre o trabalho, se quiser doar para essa causa, vai lá na página, conhece, né, os projetos que a gente colocou lá, que são sempre super incríveis, né? Todo mundo faz um trabalho lindo. E, enfim, acho que é isso, pessoal. Quem quiser conhecer a página, vai lá pra ver, vamos conversar. Pode mandar mensagem, eu demoro pra responder, mas eu respondo. E obrigada aí pelo espaço e pela escuta. Júlia, eu que agradeço. Eu agradeço a todos que vieram aqui, aí as perguntas que teve, nossa conversa foi ótima. Agradeço muito e ó, boa noite, muito obrigada. E a gente terminando aqui, eu vou colocar os dados lá para vocês ficarem com os dados para correr lá e dar uma olhadinha na página, tá bom? Beijo, beijo. Boa noite, gente. Tchau!